Olá, plenitude, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito do livro de Juízes que nós estamos lendo agora. Dar uma contextualizada, falar um pouquinho para vocês, explicar um pouco a respeito da história de uma forma sucinta que vai esclarecer um pouquinho para vocês ainda mais o entendimento, tá bom? Olha só. O livro de Juízes é o 7º livro da Bíblia e ele faz parte do rol dos livros históricos. Isso mesmo. O original em hebraico deste livro é Sefer Shoftim. Será que é isso mesmo? Será que eu pronunciei certo? Que significa o livro de Juízes. A origem desse nome foi inspirada na história que o próprio livro conta, que é que Deus usou a vida de juízes para libertar o povo de Israel. Quero falar para vocês agora também sobre uma curiosidade do livro de Juízes, especificamente o nome, que é muito interessante. Olha só. A função de juízes que foi exercida neste livro é completamente diferente da nossa atualidade, os juízes, os magistrados, porque hoje os magistrados têm o poder de julgar. Eles julgam um caso, eles julgam um delito e eles dão uma sentença para aquele caso, não é verdade? Esse é o nosso cenário atual de juízes. No entanto, naquele contexto do livro de Juízes, esta função era completamente diferente. A própria palavra em hebraica, ela demonstra uma função diferente. Juízes, naquele contexto da palavra de Deus, se referia a líderes. Eles lideravam o povo de Israel. Então, anota isso para você saber que é diferente. Os juízes daquela época, a função que eles exerciam, e os juízes da nossa atualidade, para você não confundir. Tanto que, quando a palavra de Deus vai citar o nome de um juiz, logo em seguida, a palavra de Deus fala assim, que liderou o povo de Israel. Então, essa é uma curiosidade muito interessante. Agora sobre a data do livro de Juízes. O período de Juízes, ele estende-se de 1400 a.C. até 1050 a.C. Sobre o autor do livro. Não há um consenso entre os estudiosos sobre quem seja o autor do livro. No entanto, há algumas sugestões de que Samuel seja o autor do livro e que também os profetas Gade e Natã tenham auxiliado Samuel nas edições e nas compilações do livro também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto do livro. Após a morte de Moisés, o seu discípulo Josué foi quem liderou o povo. Josué foi aquele grande guerreiro que auxiliou o povo a entrar na terra prometida e também a se estabelecerem lá. E o que aconteceu? Quando Josué morreu, ao contrário do que Moisés havia feito, porque Moisés deixou o discípulo pronto, que foi o próprio Josué. Em Josué, na vida de Josué, ele não deixou nenhum discípulo pronto para que assumisse o seu lugar. Então, após a morte dele, o povo ficou sem nenhuma liderança de homem. E qual foi a consequência disso? Após a morte de Josué e de toda aquela geração que participou junto com Josué, que eles conquistaram a terra prometida, eles se estabeleceram lá. Após todo esse povo morrer, surgiu uma nova geração
que não conhecia o Senhor. Então essa foi a consequência de Josué não ter preparado um líder para que assumisse o seu lugar. Foi a nova geração que surgiu logo após a de Josué que não conheceu o Senhor. Voltando um pouquinho antes desse acontecimento da nova geração surgir, lá atrás, quando o povo de Israel conquistou a terra prometida, quando eles estabeleceram lá, a ordem do Senhor foi que eles expulsassem o povo que estava vivendo naquele lugar para um outro lugar, para que não houvesse estrangeiros no meio do povo de Israel. Só que Israel não fez isso. Israel não expulsou o povo que vivia lá para outro lugar. Na verdade, Israel permitiu que os estrangeiros vivessem junto com eles. E o que aconteceu quando os estrangeiros permaneceram naquele lugar junto com o povo de Israel? A cultura dos estrangeiros, os deuses, tudo que os estrangeiros viviam na sua vida, começou a influenciar o povo de Israel. Então, a sua cultura começou a entrar na cultura de Israel. Israel começou a adorar outros deuses pagãos e se esqueceram do Senhor. Esqueceram de olhar para o Senhor. Eles começaram a cultuar outros deuses. Então, o que aconteceu? A ira do Senhor veio sobre Israel e o Senhor entregou Israel nas mãos dos seus inimigos. E o que acontecia após o Senhor entregar o povo de Israel nas mãos dos seus inimigos? O Senhor, por misericórdia, ele levantava um juiz, e esse juiz, ele era o libertador do povo de Israel. Então o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, intervinha na situação de Israel para libertar o seu povo. O livro de Juízes é um ciclo vicioso, onde o povo peca, o Senhor, com a sua ira, ele entrega o povo aos seus inimigos, o povo se arrepende, clama por misericórdia e o Senhor vai e leva o alívio, vai e restaura o povo de Israel. Mas acontece que sempre quando um juiz morria, o povo se esquecia do Senhor novamente e o povo voltava para suas práticas de pecado deploráveis. Então o livro de Juízes é um ciclo vicioso, você vai entender quando a leitura estiver acontecendo. Apesar do Senhor sempre manifestar a sua misericórdia para com o povo de Israel, você vai notar nessa história que ao longo dos 350 anos, foi o tempo aproximadamente do livro de Juízes, que a situação do povo de Israel foi ficando cada vez mais difícil por causa da sua inconstância e por causa da sua infidelidade ao Senhor. O povo de Israel se esquecia do Senhor, se esquecia daquilo que o Senhor havia feito por Israel. E isso, como consequência, fez com que Israel vivesse completamente distante do Senhor. É por isso que essa inconstância, essa infidelidade do povo de Israel para com o Senhor fez com que o povo vivesse muitos dilemas, muitos dias difíceis. Houve corrupção no meio dos juízes. Isso você vai notar de uma forma completamente profunda que o livro de Juízes, ele nos relata. O livro conta a história de diversos juízes que lideraram Israel, mas eles não conseguiram salvar o povo com êxito. Esse livro, ele aponta para uma necessidade de um salvador naquele povo. Ele aponta para o nosso Senhor, ele aponta para Cristo. O livro também ele relata que os homens não foram capazes de salvar a si mesmos. Os juízes não foram capazes de, com êxito, salvar o povo. Então é por isso que há uma necessidade real de um Salvador. E esse nosso Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o tema central do livro. Ele aponta para Cristo. Eu espero que, através dessas simples palavras, vocês possam ter entendido um pouco a respeito do livro e que o Senhor abençoe muito a sua leitura da Palavra de Deus. Um beijo para vocês e a paz seja convosco e até a próxima.